Capítulo 33. A reunião foi tão tensa quanto eu previ que seria. Não é a pior circunstância, mas é definitivamente um terreno fértil para um possível desacordo sobre a forma como algumas das pessoas na mesa pareciam estar bastante irritadas ou simplesmente irritadas com as pessoas do outro lado da mediação. A única coisa em que eu podia confiar era no tratado cheio de compromissos que deveria apelar e dar a Ria a chance de protegê-lo firmemente se ela achasse adequado, mas também um bom começo para qualquer correção necessária. Ela concordou que eu trouxesse o corpo inicial para um acordo diplomático, mas não fez nenhuma promessa de concordar completamente com tudo que estava escrito ali. Pelo menos, não até que ela mesma tivesse a oportunidade de estudar o documento antes de iniciar o processo de assinatura. Quando a reunião começou, decidi adotar uma abordagem moderada em relação ao ritmo, oferecendo uma introdução modesta, mais curta e troca de palavras com a loira, já que ambos devíamos parecer legitimamente em um estado de acordo natural, impulsionado pela mera diplomacia em vez de extra interações formais. Muito tempo e teria parecido que o acordo foi construído sobre um compromisso tenso. Muito rápido e as pessoas teriam duvidado que esta fosse a verdadeira assinatura do tratado e facilmente se perguntariam se outros encontros teriam acontecido antes, deste para ganhar tanto entusiasmo de ambos os líderes de os dois lados. Ria respondeu agradavelmente à minha educada saudação ao meu colega monarca, devolvendo-a com uma de sua autoria. Eu esperava que Merlin acrescentasse algo para já deixar claro que iria nos interromper bastante devido à sua natureza. Minhas expectativas provaram ser falsas no exato momento em que olhei na direção do mago, percebendo que sua atenção atual não estava voltada para mim, mas para Scatache, ou melhor, algo que atualmente recebia algum tratamento da ex-rainha escocesa. Eu mal percebi a ação rápida de Catra Palug de ser apreciado, através de algumas coçadas de cabeça e queixo do poderoso guerreiro, mas eu poderia dizer que as próprias ações de Scatache não foram motivadas apenas por pura diversão para com a criatura aparentemente inofensiva. Não, eu poderia dizer que a mulher sabia da importância por trás de tal criatura e ela sabia o quão problemático Merlin seria. Eu havia contado a ela sobre a natureza inerente da interferência que o bruxo de cabelos brancos fazia questão de promover através de suas ações, mas ela pareceu surpresa quando seu plano foi mais do que bem-sucedido. Apesar de sua natureza indisciplinada para com o próprio Merlin, Catra Palug, ou Fou, como Mia fazia questão de cumprimentá-lo, era definitivamente uma otária por um carinho desse tipo, algo que Merlin não conseguiu devido à sua natureza pervertida. Com uma das questões resolvidas, apenas uma das questões esperadas permaneceu como uma questão delicada na própria reunião. Embora Gavai se mantivesse bem, a atenção penetrante que ele dirigia a Gareth e Gaerys foi, sem dúvida, estressante para os gêmeos. Eu sabia que Gareth estava conseguindo usar o corpo de Lancelot para cobrir parte de seu rosto e evitar boa parte daquele olhar, mas seu irmão não tinha nenhuma dessa proteção e foi silenciosamente interrogado pelo irmão mais velho. Para meu alívio, o cavaleiro não fez nada comigo, nem mesmo ousando lançar um breve olhar em minha direção. Claramente, os avisos de Ria foram verdadeiros e instaram o homem a não prestar atenção em mim para não decepcionar seu governante. O mesmo não se aplicava à única questão que não levei em consideração devido ao pouco conhecimento que tinha dela. Guinevere, rainha de Arthur e filha do rei Leodegrance, parecia bastante curiosa enquanto me lançava muitos olhares cheios de fascínio para minha figura. Eu não conseguia perceber nada além da mera curiosidade por trás disso, mas não pude deixar de sentir o olhar excessivo um tanto perturbador, pois eu poderia dizer algo sobre mim que a deixou imensamente intrigada e perplexa ao mesmo tempo. Eu não tinha certeza do que a levou a esse tipo de atenção, mas eu poderia dizer que estava de alguma forma ligado ao seu marido, pela maneira como ela também poupou olhares para Ria. Eu não tinha certeza se a loira sabia disso já que seus olhos estavam fixos no papel, examinando a documentação do tratado para ver qualquer irregularidade nele. Olhei novamente para a morena, a mulher bastante bonita por si só, mas ainda não conseguia entender como Lancelot acabou se apaixonando por alguém como ela tão, de repente. Mesmo agora, enquanto me preparava para que esse tipo de eventualidade acontecesse de alguma forma e arruinasse qualquer chance de paz, não pude deixar de perceber que o homem não parecia se importar, estando mais interessado em manter uma postura protetora sobre seu aluno e olhando para Gavain. Fiquei ainda mais aliviado quando me convenci de que Lancelot não iria simplesmente se apaixonar por alguém ali, mas alguém definitivamente parecia com vontade de encarar o desavisado cavaleiro de cabelos cor de ameixa da França. Homem alto, seu cabelo parecia mais uma juba de cor escura, considerando o comprimento deles, chegando até um pouco abaixo do ombro. Ele estava vestindo uma armadura simples com um tom verde aplicado à prata usual, e parecia ser um defensor dos martelos de batalha pela parte exposta de sua arma atual. Lord Galealt foi sem dúvida o único vassalo subordinado a Ria que teve que vir com sua comitiva. Ele era de longe o mais poderoso do grupo quando se tratava de dinheiro, terras e interesses administrativos gerais. Um homem de visão pragmática que, apesar da riqueza de conhecimento e inteligência, ainda era movido por interesses pessoais. E neste caso, combinando com a lenda que eu conhecia bem, ele parecia intrigado com o próprio Lancelot.
O que foi tecnicamente um desenvolvimento estranho, já que o próprio Lancelot não fez nada em particular para atrair o interesse de Galealt, pelo menos, do que tive conhecimento durante a sua estadia aqui nas ilhas, pois sabia que ele não fez nada em particular no momento que ganhasse qualquer relevância na Grã-Bretanha, além de ser o meu mais leal apoiante em campanhas militares, partilhando esse título com o próprio Marco. Talvez eu estivesse faltando alguma coisa sobre esse assunto específico, talvez estivesse ligado a algo que aconteceu especificamente na França antes de Lancelot se mudar para o norte. Ou talvez Galealt apenas tenha dado uma olhada em Lancelot e estivesse pensando que ele era um sujeito interessante, pelo qual ficar obcecado. Ainda assim, estava claro que havia interesse ali, mas eu não sabia dizer se era mera curiosidade ou o desejo absoluto de concretizar a ideia de imaginar meu primeiro cavaleiro. Eu não tinha certeza de como lidar com ambas as circunstâncias, pois estava bem ciente de que os dois cenários eram igualmente complicados de uma forma ou de outra. Por outro lado, a Rota do Amor também abriria uma boa oportunidade para entrelaçar ainda mais a política dos dois reinos num ambiente amigável, ou seria o precipício de uma queda. Considerando todos os riscos e sabendo que tipo de falha nos esperava, decidi que era melhor ter uma abordagem cautelosa e simplesmente não apoiar este tipo de comportamento sem causar qualquer retaliação no processo. O pior cenário seria que Galealt, num ataque de irritação com a minha inflexível relutância em permitir que Lancelot compartilhasse tempo com ele, conseguisse forçar Ria a lançar um ultimato que poderia facilmente resultar em guerra. Com os lábios se contraindo com aquele desenvolvimento desagradável, me deram outra coisa em que pensar quando Ria parecia ter terminado de rabiscar algo em algum papel que ela havia pegado para fazer anotações e ajustes. Desculpas, Rei José, mas acredito que alguns pontos apresentados no documento podem ser considerados muito modestos. Ou muito chatos comparado ao que imaginei, comentou a loira com um tom calmo, mas compreensivo. Por favor, dê uma olhada no que acredito que poderia ser feito em relação a isso. Eu balancei a cabeça lentamente, aproveitando a oportunidade para dar uma olhada adequada no documento em si e no que Ria achava que poderia ser mudado. Para meu alívio, a maioria das mudanças estava principalmente ligada à seção comercial do tratado, e eu estava bastante consciente desta situação devido à dificuldade de prever um acordo mais apropriado para oferecer quando se tratava de alguns recursos importantes. O único número que mais se reforçou quando se tratava da ingestão de Camelot foi o de grãos, e eu poderia dizer que a questão estava mais ligada à capacidade atual de Ria de sustentar uma agricultura já em dificuldades devido às novas terras que ela adquiriu, precisavam ser consertadas antes, estando disponível para os agricultores locais, o que significava que ela tinha que dispensar dinheiro e alimentos para lidar com este assunto. Considerando que suas terras atuais eram possivelmente menores do que aquelas que ela originalmente pretendia obter, eu duvidava que ela tivesse muito sucesso por conta própria, e é por isso que eu sabia que os acordos comerciais deveriam fazer parte do tratado para evitar os muitas questões que causariam se seu reino enfrentasse problemas econômicos e sofresse qualquer recessão. Diferentemente do meu governo, ela ainda dependia fortemente de vassalos, algo que consegui eliminar garantindo que a atual seção administrativa de Londinium fosse administrada por oficiais que contratei por meio de requisitos. Não importa a classe e a riqueza, mas sim a capacidade de realizar a tarefa da forma mais eficiente e voluntária possível, mas também mantendo uma forte lealdade ao capital. Como as conquistas recentes dificilmente tinham qualquer nobreza com que se preocupar, foi fácil implementar o sistema e apenas dar uma reparação monetária àqueles que sentiam que mereciam algo por perderem esse tipo de posição. É claro que o dinheiro não teria sido suficiente para acabar com qualquer ressentimento causado por isto, mas eu sabia que o meu alcance e o meu poder político estavam muito acima daqueles que não queriam mudar. Ou era mudança ou morte. Não havia como lutar contra isso, e eles sabiam que eu lhes dei dinheiro mais do que suficiente para que construíssem a família e se tornassem influentes de forma diferente do que como chefes de condados ou cidades. Outras mudanças de preço centraram-se nos alimentos, com apenas um pequeno ajuste no que diz respeito aos preços relacionados com o peixe, devido ao quão limitado era o setor marítimo no seu reino. Acomodações menores, nada que pudesse passar por exigências atrevidas ou contundentes. Mas eu ainda tinha que conter alguns dos ajustes de grãos, pois adicionar mais um terço ao que foi proposto pareceu um grande impulso. Eu me conformei com mais um quarto e nada mais. Quanto ao resto, os ajustes ainda eram acessíveis, então devolvi o papel para Ria. Ela rapidamente olhou para o valor específico que estava mudando. Uma breve carranca perfurou sua máscara vazia quando percebeu que sua tentativa havia sido notada e alterada para um número diferente. Em vez de tentar alterá-lo novamente, vi-a escrever algo na seção inferior antes de me devolver o papel. A condição adicionada foi a conclusão lógica para evitar qualquer discussão sobre essa opção.
Uma reunião entre diplomatas e especialistas em comércio seria realizada a cada poucos meses para debater ajustes nos preços atuais, de modo que, em caso de necessidade, algum impulso pudesse ser feito e, em caso de estabilidade econômica, algumas soluções para favorecer o londinium pudessem ser levado. Em suma, toda a reunião decorreu sem problemas à medida que avançávamos no processo de assinatura, uma vez que estávamos confiantes de que este tratado seria o que ambos precisávamos para consolidar a legitimidade dos nossos respectivos reinos. Depois que as assinaturas foram escritas, esperava-se que finalmente discutíssemos os problemas que precisávamos resolver devido ao cenário mais recente do cenário político e não tivemos a chance de mencionar nada quando um guarda irrompeu pela porta. O que está acontecendo, meu jovem? Você pode dizer que esta reunião é importante. L. Lord Quintus, uma mensagem das docas. O soldado interrompeu com uma voz nervosa e alta. Navios foram avistados se aproximando, nossa marinha assumiu posição defensiva, mas o comandante da guarnição duvida que possamos conter a invasão. A notícia pareceu ridícula para muitos, mas aproveitei a oportunidade para fazer uma pergunta específica diretamente ao mensageiro, sabendo de uma única facção possível que poderia ter causado este problema, mas precisava de confirmação antes de começar a planejar uma solução para este assunto. Que bandeiras ostentam os navios invasores? O soldado parecia ainda mais nervoso. E é o romano, majestade. Suspirei. Sois sons, Marcos zombou. É claro que a questão do sul volta para nos atacar novamente. Você está ciente de alguma coisa, rei Joseph? Quintus perguntou com um tom sério. Se sim, por favor, nos esclareça. Há algumas semanas, a parte sul do meu reino foi atacada por uma invasão leve de alguns navios. Enquanto a marinha ainda está em processo de construção, tínhamos defesas suficientes para conter a tentativa e garantir que eles não o fizessem. Recuar totalmente, expliquei com um olhar sombrio dirigido a Ria e Quintus. Pensei que o alvo fosse Londinium, já que poderia se tornar uma plataforma para uma invasão adequada, mas este ataque não pode ser apenas uma coincidência. Eles estão atacando a região agora que estamos tendo esta importante reunião. É realmente um elemento confuso, acrescentou Merlin, concordando com este ponto. Você acredita que eles atacaram agora porque estamos aqui? Ria perguntou, e eu balancei a cabeça. O primeiro ataque foi planeado de tal forma que ficou claro que eles tinham alvos específicos para desembarcar, e sei que isso não teria sido possível sem que os espiões tomassem nota do que estava a acontecer nas ilhas. E parei por um momento, voltando minha atenção para o soldado. Seu comandante deu uma estimativa aproximada de quanto tempo eles podem atrasar a invasão? T2 dias. Mal foi o suficiente para retirar algum efetivo das atuais tropas mobilizadas, e eu sabia que ninguém sabia quantos homens viriam contra nós nesta batalha. Ainda assim, seria mais que suficiente se conseguíssemos trazer os canhões. Podemos conseguir reforços da guarda de fronteira, confirmou a Graven com um tom confiante, os olhos voltados para mim. O que podemos conseguir de Londinium, rei Joseph? Quase algumas brigadas. O tempo para cruzar um exército adequado levaria de 3 a 4 dias, mas as brigadas devem ser suficientes se conseguirem os canhões aqui rapidamente. Respondi enquanto balançava a cabeça, olhando para Quintus. Acredito que seria melhor começar a organizar linhas defensivas à medida que recebemos as tropas, Lord Quintus. O velho assentiu e logo que antes era o local de uma reunião diplomática se transformou no quartel-general de algum planejamento militar para a próxima batalha defensiva. Tirei um tempo para escrever para casa e começar a mobilizar os grupos adequados que precisavam ser enviados, enquanto Ria se encarregava de escrever uma carta para a figura principal dos guardas de fronteira. Este definitivamente se tornaria o primeiro passo para uma aliança adequada, um que eu certamente me lembraria por muito tempo quando tudo isso acabasse. Quintus foi rápido em nos permitir ficar perto dos alojamentos que ele nos havia cedido quando viemos pela primeira vez para esta reunião diplomática, mas pediu que todos fossemos moderados com as despesas, algo que, embora preocupado com a regra implícita de bom hóspede, era ainda precisava ser lembrado devido ao assunto problemático em questão. As pessoas fizeram coisas malucas quando enfrentaram uma situação relacionada com a guerra, especialmente quando o conflito foi repentino e potencialmente sombrio em muitos lados da circunstância. Então fiz uma anotação mental para me manter humilde durante o resto da minha estadia, ciente de que minha atenção, mais do que nunca, era necessária na mesa de planejamento militar. 5 indivíduos reuniam-se em torno de mapas e detalhes sobre as fortificações locais, a força das guarnições locais em que estratégia poderíamos começar a trabalhar com base no que sabíamos naquele momento. Eu teria tentado manter Lancelot por perto, mas ele parecia mais fascinado ao discutir assuntos com Galealt. De longe, eu poderia dizer que ambos eram bastante amigáveis um com o outro, mas parecia não haver nada que revelasse um romance em formação. E falando em romances, fiquei bastante intrigado com a pequena interação que Mia havia iniciado com Guinevere, a morena claramente fascinado pela aparência exótica da minha esposa, mas também interessado em algo ligado a mim. Mia não parecia muito preocupada, na verdade gostava de sorrir e conversar animadamente com a companheira rainha sobre seus respectivos maridos. Merlin estava em algum lugar. Eu não tinha certeza de onde exatamente, mas sabia que não era nada perigoso para a nossa situação atual.
Scatash estava olhando pelas janelas próximas, olhando na direção geral de onde a força invasora deveria vir. Eu vi algo brilhar em seus olhos quando ela se aproximou daquele lugar onde estava, uma curiosidade e um desejo. Eu não tinha certeza se ela iria apenas se entregar à necessidade de fazer parte dessa batalha, com relutância e forçada pelos atacantes. Mas eu vi claramente essa expressão antes, quando se tratava de caçar javalis demoníacos. Por último, Felicianus decidiu verificar as igrejas próximas. A notícia da invasão chegou aos habitantes e por isso ele considerou correto fazer a sua parte como servo de Deus e transmitir uma mensagem de esperança e desafio contra os nossos atuais inimigos. Embora a maioria dos habitantes mal acreditasse no cristianismo, isso não significava que iriam dizer não a uma bênção benevolente em tempos de guerra. Embora houvesse uma estimativa absurda de que a força militar exercida pelos invasores era pelo menos maior do que a que atualmente controlava as docas da Zona Sul da região centro, sabíamos que a força tinha de ser abastecida para uma campanha rápida, uma vez que a maior parte dos navios usados para este ataque destinavam-se a liderar uma cabeça de praia. O conceito de invasão adequada neste período não estava tão avançado como seria no final do século XIX e início do século XX, com a logística sendo mais focada no manejo da viagem, em vez de apresentar uma grande parte dos suprimentos necessários para o exército, para se sustentar. Sabendo que a base desta força invasora era de natureza romana, Quintus não excluiu as hipóteses de os invasores tentarem obter o trigo produzido pelos camponeses locais para tentar manter o ímpeto, algo que poderia traduzir-se num segundo e terceiro assalto após o primeiro ter sido repelido. Agravon foi rápido em trazer à tona as florestas que cercam o assentamento principal. A primeira coisa que pensei que ele iria mencionar era a possibilidade de armar uma série de emboscadas para atrasar ou entorpecer a ponta de lança do ataque. Uma jogada arriscada e desgastante, mas não aquela que o estrategista inteligente estava planejando. A sua mentalidade foi tomada pela necessidade de alargar as linhas defensivas mesmo nestas áreas densas, pois as hipóteses de cerco exigiriam espalhar a guarnição por todas as muralhas, dando ao assalto principal a oportunidade de romper o ponto frontal de ataque. Marcos foi rápido em perguntar sobre a experiência dos caçadores, com Quintus admitindo que, com a falta de bandidos, muitos haviam levado o trabalho a um nível avançado e aprendido mais sobre o território ao redor da região e quais seções poderiam ser melhor defendidas do que o resto. O plano era usar os caçadores como guias para estabelecer linhas flexíveis sobre as florestas, neutralizando efetivamente as chances de esse tipo de problema acontecer. Acredito que ainda haja um problema ligado ao avanço principal, argumentou Ria com um olhar sério. Eu estudei que os romanos tinham algumas táticas que tornavam as flechas praticamente inúteis quando se tratava de paralisar um grande grupo de suas tropas. O textudo comentei com um suspiro. Isso pode ser problemático se os canhões não chegarem a tempo. Suponho que receberemos alguns, Quintus comentou esperançoso e eu balancei a cabeça. Um casal chegará tarde amanhã, admiti nervosamente. Mesmo assim, duvido que o número faça diferença, considerando a velocidade que esse tipo de tática ainda manteria se todos avançassem com essa formação. Esse não seria um problema agradável de lidar. Eu tinha pensado em tentar conseguir algumas granadas improvisadas, mas sabia que não havia material suficiente disponível para criar uma quantidade substancial de explosivos para lidar com muitos soldados. Qualquer outra coisa que surgisse parecia fraca demais para lidar com os escudos usados pelos nossos inimigos, e por isso houve uma longa pausa enquanto todos pensavam sobre isso. Não houve nada que me veio à mente, mas alguém encontrou uma ideia adequada para propor e eu não pude deixar de quase ficar de cara feia ao ouvi-la. Que tal tentarmos algo antigo para resolver esse problema? Marcos perguntou com um tom distraído, ainda imerso em pensamentos. Que tal usarmos balistas? Existe algum disponível na fortaleza? Agravon perguntou rapidamente, com Quintus franzindo a testa e acenando lentamente enquanto ponderava bem sobre esse assunto em particular. Acredito que sejam 4. Em péssimo estado, mas podem estar preparados para trabalhar em algumas horas de trabalho duro, admitiu o titular do Venta Belgarum sem problemas. Existem planos para criar novos? Acredito que mais 2 ou 3 seriam uma forma de nos dar vantagem caso haja muitos grupos pequenos com os quais lidar, apontei, conseguindo outro aceno do velho. Antes que nossa atenção fosse desviada por alguns ruídos altos vindos do corredor do lado de fora da sala de reuniões. A princípio não fomos verificar lá, mas os barulhos e os gritos não pararam mesmo depois de um tempo. Com a situação em questão exigindo a máxima atenção de todos nós, foi um comportamento partilhado entre nós 5 ir verificar. A visão que me foi apresentada me lembrou porque eu deveria ter prestado mais atenção ao local para onde os gêmeos e Gawain tinham ido quando a sessão de planejamento militar começou. Gaeris estava sentado no chão, a mão esquerda segurando sua bochecha enquanto seu irmão mais velho estava sobre ele, e Gareth estava parado entre os dois, mal conseguindo conter seu irmão enquanto ele parecia pronto para avançar mais uma vez para fazer outra coisa. Não disse nada, mas caminhei calmamente ao redor de Gawain e fui direto até os 2 cavaleiros. Gareth percebeu primeiro com a loira me permitindo passagem enquanto eu cuidadosamente me agachava e verificava sua irmã gêmea.
Gaeris tentou murmurar algo sobre estar bem, mas notei que seu padrão de fala era um pouco arrastado e após um teste rápido para verificar sua capacidade de atenção, tive certeza de que ele estava passando por uma concussão leve. Eu estou bem, ele repetiu, a calúnia e a gagueira ainda estavam lá. Você está prestes a pegar um pouco de gelo para esse golpe, respondi categoricamente, ajudando-o a se levantar. Eu meio que esperava que Gavain fizesse ou mesmo dissesse algo diante desse acontecimento, mas ao olhar por cima do ombro, vi o cavaleiro de armadura brilhante inclinando a cabeça de maneira embaraçosa em direção ao seu próprio monarca. Ria não ficou parada e eu ainda conseguia me lembrar da discussão que tivemos na noite anterior. Embora ela pudesse ter segurado sua mão caso houvesse uma briga entre seus sobrinhos e sobrinhas, teria sido problemático se eu tivesse intervindo. E eu fiz isso exigindo sua própria ação para evitar novas escaladas. Gavain provavelmente teria se preocupado com o assunto, talvez dito algo de que pudesse se arrepender. Não só ele, mas também o resto da comitiva de Camelot. Eu mal escutei o que foi dito, com um tom de Ria surpreendentemente mais baixo, mas mais áspero do que o normal, enquanto ela abordava o assunto. Pela expressão de surpresa no rosto de Agraven, ficou claro que esta era uma reação nova, mas ninguém poderia culpar devido às circunstâncias. Mais tarde, Gareth me diria que tudo começou com uma conversa com Morgan que azedou no momento em que Gavain mencionou meu mau julgamento, como a causa de mais problemas para a Grã-Bretanha e como o verdadeiro rei teria feito com que ela fosse executada em uma vez. Gareth tentou amenizar a situação dizendo que Gavain começou de maneira educada e bastante contida, algo que não durou muito como comportamento devido aos comentários ásperos de Gaeris. Eu não o culpei por essas ações, mas tive que repreendê-lo por tentar se levantar de forma tão descarada, sem forças para lidar com esse tipo de surpresa. Embora defender minha imagem fosse bom, fazê-lo colocando-se em perigo parecia imensamente desagradável. Depois de um tempo consegui levantar Gaeris e ajudá-lo a voltar para a sala de reuniões. Ele ainda estava cambaleando, o golpe inesperado claramente o derrubando de surpresa, mas deixando um dano mínimo para trás, apesar de ter sido o resultado de um backhand blindado. À luz deste assunto, Quintus permitiu uma hora inteira de pausa para permitir ao grupo lidar com o estresse que nasceu dessas pequenas divergências e com as notícias ligadas ao próximo ataque vindo do sul. Ajudei o jovem a se sentar, e sua irmã assumiu a tarefa de garantir que ele não fizesse nada estúpido até que se sentisse melhor. Com isso resolvido, pensei em verificar Ria, mas ela ainda estava ocupada discutindo em particular com seu cavaleiro e então, por compromisso conjugal, decidi ir ver como Mia estava. A rapariga cumprimentou-me alegremente, tirando o momento da conversa que teve com Guinevere para aceitar um rápido beijo nos seus lábios enquanto me sentava ao seu lado. É uma honra finalmente conhecê-lo, Lord Joseph cumprimentou Guinevere, uma gagueira momentânea introduzindo um breve momento de surpresa pela maneira afetuosa como interagi com minha esposa. Pelo menos foi o que pude perceber pela forma como seus olhos castanho-chocolate olhavam entre nós dois. Lady Guinevere, estou muito satisfeito comigo mesmo nesta circunstância. Finalmente tenho a chance de confirmar a afirmação de Arthur sobre sua beleza, respondi suavemente, ganhando um belo rubor dela e rapidamente me certifiquei de que isso não mudasse. Em flerte flagrante. Especialmente quando Mia estava por perto ouvindo minha doce conversa. Claro, essas foram as palavras do próprio Arthur e eu nunca. Está tudo bem, Lord Joseph. Fiquei chocado com a ousadia, respondeu a morena, seguindo com um humilde aceno de cabeça. Ouvi falar dessa sua qualidade pelo próprio Arthur. Ele a considera uma característica interessante e definidora sua. Sério? Suponho que ele só mencionou a metade boa dessa característica, porque me disseram que a ousadia pode ser tão charmosa quanto problemática quando usada em demasia. Apontei com uma pitada de timidez. Tenho tendência a criar mais problemas com esse jeito contundente com minhas palavras. Eu não diria isso, repreendeu Guinevere cordialmente, claramente envolvida no assunto. Meu pai, o rei Leodegrance, compartilha exatamente dessa qualidade. Embora isso tenha lhe causado problemas em sua juventude, ele sempre mencionou que a maturidade e a experiência fizeram disso uma forte pista de sua verdadeira ferocidade. E posso dizer com certeza que você tem uma natureza feroz. Sorri e balancei a cabeça, mas foi Mia quem decidiu participar da discussão, claramente intrigada com aquele ambiente agradável. Lady Guinevere estava me explicando como ela e o marido tinham uma abordagem mais casta em seu relacionamento, ressaltou ela. Eu não quero ser muito rude sobre isso. Está, tudo bem. Suponho que isso não seja um segredo devido à quantidade de pessoas que olham para nós com interesse. A jovem perdoou com facilidade, dando-me um olhar falso de felicidade enquanto balançava a cabeça para isso. Eu mencionei a Lady Miasviel que Arthur não é exatamente alguém que demonstra seu carinho por mim. Eu não o culpo por ser desapegado devido aos seus deveres, mas suponho que às vezes pode ser desgastante do meu lado. Eu lentamente fiz uma careta com isso. Minha senhora, não desejo insistir em um assunto delicado, se este for realmente um deles, mas suponho que você tentou discutir isso com Arthur, ou que Arthur percebeu esse comportamento e pelo menos tentou algo a respeito. Houve um estranho silêncio após as minhas palavras, com os olhos de Guinevere voltados para o chão antes de permitir que um suspiro saísse dos seus lábios. Eu seria um mentiroso se dissesse isso. Houve tal tentativa.
Minha mente me trouxe de volta as cartas sobre as próprias frustrações de Ria em relação ao seu casamento. Ela tinha sido particularmente sincera sobre os seus melhores esforços para não arrastar Guinevere para o perigo ou sobre como tinha tomado precauções para evitar que seu verdadeiro gênero fosse revelado, mas não me conseguia lembrar de alguma vez ter insinuado que estava distante da sua própria esposa. Eu sabia que ela havia tentado ter um filho com a Morena através do que Merlin tentou realizar e disse que a tentativa foi arruinada pela imperfeição de Morgan, mas isso era realmente uma novidade para mim. Acrescentou uma camada enorme que eu nunca tinha considerado até aquele momento. Algo que, para minha surpresa, também explicava por que Guinevere e Lancelot criaram um caso que destruiu Camelot, e porque a própria resposta de Arthur a isso, mesmo no mito, foi tão inofensiva em comparação com o que muitos outros reis teriam feito antes dessas circunstâncias. O rei em questão se culpou pelo que aconteceu e sabia que a culpa era dela e de mais ninguém. E isso me deixou preocupado com o fato de Ria estar se preparando para criar aquele caso mais uma vez nesta linha do tempo, mantendo esse tipo de comportamento com Guinevere. Se não fosse Lancelot, quem seria? Gawain? Outro cavaleiro próximo? Eu só podia temer a bomba relógio que a loira havia criado inconscientemente a partir de suas preferências, e eu sabia que tinha que fazer algo a respeito. Decidi manter a conversa apenas sobre esse assunto, admitindo o fato de que a jovem rainha estava tendo alguns problemas até mesmo para sugerir o assunto em si, e logo me despedi no momento em que vi a própria Ria voltando para a sala como ela estava. Feito com Gawain. A loira lançou um olhar em minha direção, claramente esperando que eu ainda mencionasse o que aconteceu com seus cavaleiros. Podemos falar? Eu perguntei brevemente. Não está relacionado com o que aconteceu com Gawain. Isso confundiu qualquer preocupação de lidar com aquela bagunça, mas abriu uma janela de curiosidade que era tão intrigante quanto preocupante da parte dela. Ainda assim, independentemente dessa preocupação, ela decidiu morder a isca e ver o que estava acontecendo com a minha abordagem meio séria sobre o assunto. A colega governante não tinha ideia do que eu estava planejando interessá-la, e eu tinha um forte indício de que ela iria resistir ferozmente ao que eu planejava contar a ela. Esperei até que estivéssemos bem distantes de qualquer ouvinte e comecei com um golpe direto, pois sabia que isso seria difícil e que a garota potencialmente tentaria contornar o assunto antes que pudéssemos realmente discuti-lo. Ria, ouvi dizer que você não pensou muito em sua esposa nestes últimos meses. Murmurei calmamente, mas claramente. Importa-se de explicar o que é isso tudo? Eu não, acho que estou entendendo. Suspirei. Tive a oportunidade de finalmente discutir com sua esposa, Lady Guinevere, e ela mencionou a Mia como você adotou uma abordagem bastante imparcial no relacionamento que tem com ela, reiterei com uma abordagem mais simples. Não é uma abordagem totalmente fria, mas ainda não é um vínculo conjugal saudável, pelo que posso dizer pelas palavras dela. O que ela disse? Havia algo desagradável naquela pergunta, como se Ria estivesse mais irritada do que interessada no assunto em si. Só que ela sabe que você está ocupado com seus deveres reais, o que ela usou para explicar porque você não conseguiu demonstrar qualquer sinal de afeto, mesmo do tipo menor, como um beijo na bochecha ou um abraço. Isso é muito íntimo. Vocês são marido e mulher, tenho certeza de que isso é o que há de mais importante nos romances. E sei que vocês não têm interesse por mulheres, mas duvido que isso os impeça de ter o mais simples cuidado com ela, interrompi tensamente. E posso dizer que você está fazendo um esforço sólido para negar a ela pelo menos isso. É mais complicado que isso. Eu fiz uma careta. Como assim? E privado? Acredito que a privacidade se torna secundária quando um amigo está prestes a cometer erros tremendos, especialmente quando se trata desta situação específica. Ela zombou. Eu não estou tendo nenhum problema. Agora. E ainda assim, não posso deixar de me preocupar com você e também com sua esposa, já que lembro a você, ela é um ser humano como eu e você respondi severamente. E não tente fazer esse esforço nunca, posso sentir problemas em suas ações quando você está cometendo erros. Levantando uma sobrancelha perplexa, Ria suspirou diante da minha reprimenda. E onde está o erro? Eu a evito de ser machucada por... Ela fez uma pausa, fechou a boca e eu sabia o que ela estava tentando dizer. Por quem? Talvez seja alguém que atualmente não consegue lhe causar nenhum problema? As pessoas já estão se perguntando se é normal que o rei deles fique tão desanimado ao se envolver em uma interação mínima com sua própria rainha, interrompi novamente, sentindo a pressão aumentar com esse desenvolvimento. Eles veem você como um modelo a seguir, um exemplo a ser acreditado, e não conseguem simplesmente entender o fato de que você está mantendo distância daquele com quem deveria passar mais tempo entre todos os ocupantes de seu castelo. Ela não me poupou nenhuma palavra por um tempo, e pensei que ela estava apenas pensando sobre o que acabamos de conversar. Dei a ela esse tempo para refletir sobre o assunto, pois sabia que não era um assunto fácil de digerir, mas era melhor resolver esse tipo de problema logo no início, antes que, os problemas acabassem surgindo. Mas então, ao ver a loira fechar os olhos e se preparar para falar mais uma vez, fiquei atingido pelas perguntas que saíram de sua boca a esse respeito. E se eu já amar alguém? Ela pensou em voz alta. E se eu sentir uma forte atração apenas por essa pessoa e por mais ninguém?
Minha garganta secou nessa circunstância por algum motivo misterioso. A notícia me pegou de surpresa, já que Ria tinha dado pouca ou nenhuma pista sobre gostar de alguém em particular, com a maior parte de seu foco sendo seu reino. Será que esse também era outro elemento ligado ao caso Lancelot Guinevere? Que a loira também estava ocupada processando um caso próprio e que isso estava ligado a toda bagunça. Tudo isso foi uma grande e estúpida bagunça. Eu poderia ter pressionado para saber de quem a garota gostava, quem ela estava almejando e tentou evitar mais problemas, mas eu poderia dizer que ela não iria me contar, não quando ela parecia estar nervosa por apenas abordar o assunto em si. Então decidi fornecer a ela uma solução que não respondesse a essas perguntas, mas que levasse sua mentalidade a uma abordagem mais legítima de toda aprovação. Não estou pedindo aqui e agora para você se apaixonar por Guinevere, Ria, murmurei calmamente, tentando conter meu desconforto sobre o assunto. Eu entendo que suas emoções são suas para controlar e de mais ninguém para conter, mas isso não significa que você não possa pelo menos dar àquela pobre mulher algo com que se preocupar, algo que faça seu papel atual valer a pena, além do flagrante dever de esposa troféu. E antes que você pergunte, estou ciente de que você não está fazendo isso de propósito. Eu não estou, Ria acrescentou rapidamente e eu concordei com a cabeça. Mas ainda assim, ela merece ser tratada com um grau de carinho que pode ser incrivelmente casto, até mesmo falso amor ou respeito, continuei com uma voz séria. Porque é melhor dar a alguém uma vida de som simples do que uma vida enlouquecedora criada pelo silêncio mais arrepiante possível. A metáfora era bastante simples, mas seria errado presumir que o significado daquela frase fosse apenas o mesmo. O silêncio poderia ser entendido como silêncio material, a falta de ruído em geral e, portanto, a falta de interação, mas também representava a morte, pois o caminho que Ria estava tomando teria levado Guinevere à morte certa. Na linha do tempo original, Guinevere foi protegida por Lancelot quando ambos foram caçados por seus ex-amigos, mesmo com ordens do próprio Arthur para ser mais brando, para ter a chance de julgá-los de forma justa e levando em consideração múltiplos fatores sobre o assunto. Mas o que teria acontecido se Guinevere tivesse um caso com um homem inferior? Lancelot teve sucesso porque foi considerado o mais forte na Távola Redonda depois do próprio Arthur, mas alguém mais fraco do que ele poderia fazer isso? A resposta foi desagradável e é por isso que fui tão inflexível para que Ria fizesse algo a respeito. Eu poderia dizer que esse tipo de morte, especialmente para uma mulher tão inocente e tão genuinamente adorável, seria um crime contra a própria moralidade. Uma guerra contra o senso de verdadeira justiça, e algo que eu não poderia tolerar com amizade ou não. Vou tentar, Ria finalmente admitiu. Mas não irei além de simples gestos. Eu balancei a cabeça. E não vou pedir que você faça nada que não queira quando se trata de algo tão intenso. Minha garantia foi recebida com um suspiro e vi a postura da loira diminuir um pouco. Só um pouquinho, pois ficou claro que algo mais havia despertado seu interesse e antes que pudéssemos sair, ela pressionou para fazer outra pergunta. A propósito, Jojo, a jovem murmurou ganhando meu interesse. Você não está curioso sobre o nome dele? Se você tivesse vontade de me dar essa informação, você já teria feito isso. Mais uma vez, não estou aqui para pressioná-lo a fazer nada com suas emoções, já que você é o único responsável por elas, interrompi com um pequeno sorriso. Mas espero que este jovem corresponda aos seus sentimentos. Posso dizer que você está bastante apaixonado por este homem misterioso. Para minha surpresa e imensa diversão, o rosto de Ria ficou vermelho feroz. Minhas palavras eram verdadeiras com o quanto ela estava investida nesse indivíduo desconhecido. Talvez tenha sido algum cavaleiro da Távola Redonda que ainda não tive oportunidade de conhecer, ou talvez tenha sido alguém que conheci mas não prestei muita atenção devido a outros acontecimentos. Embora eu estivesse tentado a dedicar metade da minha atenção para uma investigação adequada, eu sabia que tinha que me concentrar totalmente na próxima batalha. Mas depois disso, eu com certeza iria pesquisar quem era esse cara misterioso e que tipo de conversa eu teria que dar a eles para que eles pudessem tratar meu companheiro rei com o devido respeito e gentileza.